Vamos voltar a falar de eleições agora. Pode rodar a vinheta. Os indecisos e os eleitores que se abstiveram no primeiro turno podem definir o resultado do segundo turno na disputa presidencial. Vamos entender um pouco mais desse cenário agora com a cientista política Marcela Tanaka. Oi, Marcela, seja muito bem-vinda. É um prazer falar contigo neste domingo. Há uma preocupação muito grande dos presidenciáveis com esses eleitores que faltaram, as campanhas tentando atingir essas pessoas e fazer com que elas possam ir às urnas, então, neste segundo turno. Como é que você avalia esse cenário? Oi, gente, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui discutindo essa eleição tão importante para o nosso país. Bom, acho que a avaliação para esse segundo turno agora ela é um pouco diferente das anteriores. A gente está falando de quase 90%, na verdade, dos votos já distribuídos. O que isso significa? Muito provavelmente essas pessoas não devem migrar de um candidato para o outro. Eles devem se manter no candidato do primeiro turno. Uma única vez aconteceu de um candidato ir para o segundo turno e ter menos votos que ele obteve no primeiro turno. Então, a gente está realmente muito dependente dessas pessoas que votaram principalmente na Tebet, no Ciro, na expectativa da terceira via que não se consolidou. A gente está falando aí de mais ou menos 4 milhões de votos que deverão migrar, porque são pessoas que já pagaram o custo de estarem nas eleições, que já pagaram o custo de irem até o voto. Então, a gente está falando dessas pessoas e principalmente das abstenções. A gente está também contando com quase 30 milhões de votos que poderiam ter sido computados e não foram. Para o começo de cenário, é isso que a gente precisa pensar. Enzo. Olha só, a gente viu, professora, ao longo dessa primeira semana agora de campanha aqui, a gente viu uma articulação muito intensa dos dois candidatos, como já era previsto mesmo, né? Isso acontece em todas as eleições. Não vimos nenhum posicionamento que nos surpreendeu tanto assim, dessas coligações, desses apoios que se configuraram ao longo dessa semana. Fato na sua visão, qual é a avaliação que você faz para a gente em relação a virar votos com base nas indicações dos governadores, por exemplo, dos partidos, nas indicações que esses governadores eleitos, parlamentares eleitos e também que os partidos políticos sinalizaram ao longo dessa semana? Porque uma coisa é o partido sinalizar, outra coisa é isso virar voto lá na prática mesmo, né? Exato. Qualquer decisão de voto nunca é tão preto no branco, assim. A gente tem que pensar que o eleitor ele está sofrendo uma série de pressões para decidir em quem ele vai votar no segundo turno. O que a gente precisa entender é que, de fato, o apoio dos governadores, dos parlamentares, ele surge efeito naqueles candidatos em que estão dispostos a ouvir. Eu acho que essa é uma variável super importante, dispostos a mudar o seu voto, e então isso pode levar a um lado ou ao outro. Como você disse, a gente não tem nenhuma grande surpresa nas alianças para o segundo turno, mas o que a gente precisa entender eu acho que esse é a pergunta de R$1 milhão, o que fez com que essas pessoas optassem pela terceira via? E será que as campanhas para o segundo turno terão força suficiente para contemplar essas necessidades desses eleitores que, ainda que soubessem que seu voto seria não tão forte, né? A chance de um segundo turno com seu candidato de preferência não era tão provável quanto já se desenhava no primeiro turno. O que levaria essas pessoas a, de fato, optarem pelos dois candidatos? A expectativa é que as campanhas consigam articular com os governos estaduais, consigam articular com as suas bases, para que levem necessariamente mais votos para o segundo turno, segundo as suas alianças formadas ali entre o resultado do primeiro turno e o próximo pleito. Marcela, a gente tem percebido um avanço grande dos candidatos sobre os religiosos, tanto católicos quanto evangélicos. Jair Bolsonaro tentando fazer uma movimentação com os católicos no Rio de Janeiro, participou também do Círio de Nazaré no norte do país. Lula com a possibilidade de escrever uma carta para os evangélicos aqui no Brasil, né, para dizer que as igrejas não serão fechadas, que haverá uma comunicação assim como ocorreu no seu governo anterior. Eu quero saber de você como que você analisa esse assédio, entre aspas, sobre líderes religiosos, sobre as igrejas e, mais do que isso também, a abertura da religião
para a política de uma forma tão intensa quanto a gente vem acompanhando agora nesse ano? Tá. Essa pergunta é muito boa. A presença da religião nas eleições, ela se dá de forma consistente historicamente. Assim, não é a primeira vez que a gente tem essa disputa de competição por o que a gente chama na literatura de competição por almas e negócios, assim, e dinheiro e tudo mais. Evidentemente, desde 18 se colocou muito em evidência a necessidade de falar com esse público, um público que está cada vez mais organizado, que se organiza em estruturas políticas que tem um objetivo muito nítido de estar presente na política. E em 18, o eleitorado evangélico foi junto com o Bolsonaro de forma muito, muito consistente e se manteve na base. Então é um eleitorado muito importante para o atual presidente. Ao passo que o Lula, se a gente for pensar na Constituição do PT lá nos anos 80, sempre teve uma base católica muito forte. Então agora é um pouco da tentativa de que, de um lado, tentar trazer a ideia do catolicismo para dentro e, do outro lado, também conseguir colocar evidência, colocar um holofote sobre os segmentos progressistas evangélicos. A gente tem que pensar sempre, quando a gente fala de religião, que é um panorama muito maior do que parece. Assim, embora muitos deles coloquem dentro da direita, coloquem dentro do espectro conservador, existe um lado progressista evangélico, e aqui a gente pode pensar numa figura muito importante que tem sido no Rio de Janeiro, que é o pastor Henrique Vieira, que se coloca em contraponto como, olha, a gente consegue ter a religião dentro da política sem ser necessariamente para esse lado mais conservador. Então, a definição e essa batalha por votos dos religiosos, a literatura tem chamado de guerras culturais, ela vai ser muito intensa, porque de fato é um eleitorado que ele está se tornando uma base de campanha muito forte, eles são muito organizados. Então, a ideia aqui vai ser muito, de um lado, provar que um candidato quer fechar a igreja, e do outro lado, um candidato falando, não vamos fechar igrejas, a gente vai garantir a liberdade religiosa para todo mundo. Mas esse, de fato, é um segmento super importante da gente observar para onde vai no segundo turno. Marcela, a gente viu vários especialistas, vários cientistas políticos aqui, e muitos falaram disso. Eu queria saber a sua opinião em relação a esse eleitor que deve estar no foco agora das duas campanhas, tanto do ex-presidente Lula quanto também do atual presidente Jair Bolsonaro. É o eleitor moderado de centro-direita? É o eleitor moderado de centro-esquerda? É esse que pode mudar? É esse que pode virar voto? Você acredita também nisso? Nos bastidores da campanha muito se fala disso, né? De que esse eleitor, é possível converter esse voto desse eleitor. Na sua avaliação? Sim. Esse eleitor do meio, né, esse eleitor moderado, ele de fato vai ser o fiel da balança. Com o resultado de primeiro turno que a gente teve, tão acirrado, chegando na casa de quase 50% para todos os lados, qualquer eleitor ali do meio vai ser praticamente o peso de ouro para as campanhas no final. Então, sim, o eleitor moderado agora, ele vai ter que se posicionar diante de duas escolhas que não foram as primárias dele, ele não queria nenhum deles. Então, ele pode sim ser convertido porque ele já está disposto a ir votar, ele já foi um eleitor que foi lá, ele já foi um eleitor que depositou a sua urna. E agora, para o segundo turno, ele vai ter que optar pelas duas opções que provavelmente são as menos preferidas deles. O fato é que, para converter esse eleitor do meio, a gente precisa entender por que, em primeiro lugar, ele não foi para nenhum dos lados. Então, foi na expectativa da construção da terceira via. Quem votou na Simone foi porque ela tem uma pauta que realmente falava diretamente com esses eleitores, ou ela simplesmente não queria nem Lula e nem Bolsonaro? Acho que as campanhas vão ter que focar muito nesse porquê e mais para além do quem. Porque o quem ele está definido. São esses eleitores do meio, os eleitores que optaram por não ir votar. Agora, como transformar esse voto, que eu acho que ele é possível? Aí fica para o pessoal da campanha conseguir desvendar esse mistério. Marcela Tanaka, cientista política da Unicamp, muito obrigado por conversar conosco hoje, nos ajudar a entender um pouquinho desse cenário. Uma ótima tarde para você. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde.